Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje vou ministrar uma palavra ao seu coração que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Vamos ler apenas o versículo de número 1. Outro dia, próxima semana, nós iremos ministrar os outros versículos que falam sobre a oração do Pai Nosso, e onde eu vou intitular com o tema a oração que Jesus nos ensinou. Mas essa mensagem vamos deixar para a próxima semana, e onde nós vamos aprofundar o significado da oração do Pai Nosso e vamos entender melhor esta oração que Jesus nos ensinou. Mas hoje vamos nos deter apenas no versículo de número 1, onde parte de um pedido de um discípulo sobre a questão da oração. O discípulo pergunta a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E o texto diz o seguinte: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. O interessante nesse texto é que os discípulos, eles viram Jesus expulsando demônios, dando ordem às forças da natureza, viram Jesus curando o enfermo, realizando muitos milagres e maravilhas. Mas o pedido do discípulo não foi: Senhor, me ensina a fazer milagre, me ensina a curar, me ensina a expulsar demônios. O pedido do discípulo foi: Senhor, ensina-me, ou ensina-nos a orar. Note que o discípulo faz esse pedido porque ele observa uma vida devocional de oração, uma vida totalmente dependente de Deus. É como se o discípulo tivesse entendido que o segredo da autoridade, o segredo do poder de Jesus Cristo estivesse na oração. É como se o discípulo estivesse entendendo: se eu aprender a orar como Jesus ora, eu vou conseguir realizar as obras que ele realiza. Note que o versículo começa com a observância do discípulo em relação à vida devocional de oração de Jesus Cristo, estando ele a orar. Ou seja, o que é que nós aprendemos com isso? Que só ensina a orar quem ora. O Evangelho de Lucas, que tem como objetivo apresentar a humanidade de Jesus Cristo, ele apresentando Jesus como homem perfeito, ele apresenta Jesus como alguém que depende de Deus, alguém que tem uma vida devocional de oração. Agora imagine você, se Jesus tinha uma vida devocional de oração, se ele se demonstrava ser alguém dependente do Pai, imagine eu e você. Note que toda a narrativa do Evangelho de Lucas, nós vamos notar que Jesus orava. Jesus orou no batismo, no Rio Jordão, quando o céu se abriu. Jesus orou na escolha dos 12 discípulos. Jesus orou diante da confissão de Pedro. Jesus orou lá em Lucas 9, no Monte da Transfiguração, quando ele escolheu ali, separou ali Pedro, João e Tiago. Jesus orou no Getsêmani. A Bíblia vai dizer que era costume de Jesus orar. Ele levava os seus discípulos, se distanciava e orava. A Bíblia vai dizer também que Jesus orou na crucificação: Pai, perdoa-nos, porque não sabe o que fazes. Jesus tinha uma vida devocional de oração. Só ensina a orar quem ora. Note que o discípulo fez esse pedido a Jesus porque ele observou uma vida devocional de oração. A pergunta que fica é: o seu filho ou a sua filha tem observado, eles têm visto
que você é um homem ou uma mulher que ora? Seu esposo ou sua esposa, eles também têm visto isso em você? As pessoas do seu convívio íntimo têm percebido que você é um homem ou uma mulher de oração? A criança ela aprende a falar não é através de uma aula de fonética. Ela aprende a falar a partir da observância. De tanto ela observar as pessoas com quem ela convive, ou seja, o pai e a mãe, a falarem, ela aprende a falar. A criança vai aprender a falar a partir da observação. Os nossos filhos só vão aprender a orar, ou o nosso cônjuge só vai ter interesse em oração, se nós queremos que essas pessoas que convivem conosco tenham uma vida devocional diária com Deus em oração. Nós devemos primeiro dar o exemplo, nós devemos ter essa vida devocional de oração, a qual Jesus tinha. As pessoas que convivem conosco só vão ter esse interesse em orar, ou só vão ter esse interesse em querer aprender ou lhe perguntar sobre como orar, se você demonstrar que é um homem ou uma mulher de oração. Porque Jesus, ele orava, por isso que gerou essa curiosidade nos discípulos. O discípulo só perguntou a Jesus sobre oração porque ele viu que Jesus era alguém que orava. Isso também serve para os líderes de igrejas, pastores, líderes de células, enfim, as pessoas. Você só vai ter um ministério, uma igreja que ora quando você for observado, ou quando as pessoas perceberem que você é alguém que ora. Os discípulos, eles tendem a imitar o mestre. Se eles veem que o mestre é um homem que ora, que jejuma, eles também vão ter o desejo em orar, em jejuar. E isso vai ser um processo, mesmo que demore. Mas um dia você vai ter uma igreja que ora, você vai ter discípulos que oram, que jejuam, que se consagram, que querem ter intimidade com Deus. Se eles perceberem que você é alguém que tem essa intimidade com o Eterno. Do mesmo jeito vale para a família. Você que é sacerdote do seu lar, para você ter uma família abençoada, bem-sucedida, uma família que tem intimidade, que declara as bênçãos do Senhor sobre a sua casa, você tem que se tornar um homem de oração. Seja o sacerdote do seu lar. Que esse exemplo parta de você, enquanto pai de família. Siga o exemplo de Jesus, tenha uma vida de oração, que seus filhos, que seus colegas, que as pessoas percebam que você é um homem que ora, alguém que tem intimidade com Deus. Em segundo lugar, num certo lugar. Ou seja, Jesus, ele orava em um certo lugar. Isso fala de disciplina espiritual. Nós não devemos orar apenas quando der vontade, ou apenas quando der. Tem gente que trabalha o dia todo, acorda, começa a fazer, ele começa a fazer tudo na vida, e aí se der, ele ora. Mas geralmente nunca dá. Tem pessoas que estão há meses sem entrar no seu quarto, sem buscar o Senhor em oração. Tem pessoas que estão esquecendo até das orações matinais, ou seja, aquela oração quando você vai dormir, quando você se acorda, aquela oração de agradecimento pelo alimento. Tem pessoas que esquecem de dizer até muito obrigado, Pai, pelo pão de cada dia. Meu querido, não ore apenas quando der. Jesus não orava apenas quando dava. Jesus, ele tinha disciplina espiritual. Ele orava em um determinado lugar. Tenha um determinado lugar de oração. Separe um tempo.
Entre no teu quarto, fecha a tua porta, que o Pai que está em secreto te responderá. É isso que os evangelhos nos ensinam. Nós devemos ter um lugar de oração, um lugar secreto. Nós devemos ter um tempo com Deus. Separe nem que seja 10 minutos do seu dia. Nós passamos horas nas redes sociais, passando vídeo por cima de vídeos, rios, shorts no YouTube. Esquecemos de separar, às vezes 10 minutos, meia hora. Tem gente que é mais disciplinado, 1 hora. Mas, irmãos, você não deve começar com 1, 2 horas. Comece com 10 minutos, com meia hora. E vá aumentando esse tempo progressivamente, mas separe um tempo com Deus. Um atleta, irmão, de competição só vence competição porque ele tem um lugar para treinar. Se o atleta não treina, ele não vence competição. Do mesmo jeito é o crente. Se o crente não ora, ele não vence as batalhas espirituais. Para nós vencermos as batalhas espirituais, nós temos que orar. Na próxima semana, quando eu estiver ensinando sobre a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, eu vou te mostrar também que a oração é batalha espiritual. E para você vencer essas batalhas espirituais, você precisa estar munido espiritualmente de oração, porque a oração também é alimento. O crente que não ora morre. O crente que não está orando está morrendo. Espiritualmente está definhando. Então nós devemos ter essa disciplina espiritual. Nós devemos ter esse desejo de querer estar na presença de Deus. Devemos separar um tempo para o Senhor. Devemos ter essa disciplina de termos um determinado lugar para oração. Nós devemos separar um tempo para estar com Deus. E o texto continua, e lhe disse um dos seus discípulos, ou seja, lhe disse um dos seus discípulos. Não foram os discípulos que disseram, foi um dos discípulos que disse: Senhor, ensina-nos a orar. Isso é um pedido pessoal. Nós aprendemos com isso que a oração, ela parte de um desejo pessoal. Nós que devemos ter esse interesse de buscar a Deus, eu não posso estar dependente das orações do meu irmão, da oração do pastor, da oração dos outros, da oração da minha esposa, ou do meu esposo, ou dos meus filhos, dos meus pais. Nós devemos ter essa intimidade. Não sou eu que vou gerar intimidade com Deus por você. É você que gera intimidade com Deus. É você que se relaciona com Deus. Eu não posso me relacionar com Deus por você. Então, nós devemos ter esse desejo pessoal de querermos aprender. Nós não devemos estar dependendo dos outros. Esse tem que ser um desejo que tem que partir de nós. Nós que devemos ter esse desejo de querer estarmos com Deus. Interessante também que o texto diz que o discípulo, antes de lhe perguntar, Senhor, ensina-nos a orar, ele esperou Jesus acabar. Olha o que o texto diz. Quando Jesus acabou, o discípulo disse: Senhor, ensina-nos a orar. O que é que nós aprendemos com isso? Que quem ora não está desocupado. Quantas vezes eu estou aqui orando, às vezes chega alguém aqui em casa e diz: Fábio, tá onde? A minha esposa diz: está orando no quarto. Chama ele aí que eu tenho um negócio para falar com ele. Como se uma pessoa que estivesse orando não estivesse fazendo nada, estivesse desocupado. Tem gente que não leva a sério uma pessoa que ora, ou uma pessoa que estuda. Irmão, quem está orando ou quem está lendo a Bíblia não quer dizer que essa pessoa está desocupada. Essa pessoa está se alimentando espiritualmente, ela está trabalhando espiritualmente. Essa pessoa está fazendo um trabalho espiritual para o reino de Deus. Não é uma pessoa desocupada. Porque tem gente que acha que quem está orando não está fazendo nada. Você está querendo dizer que Jesus orava porque era um desocupado? Que Jesus não tinha nada para fazer? A nossa missão primária, nossa maior missão enquanto cristão
é reproduzir a missão de Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho. Ele disse, ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas para nós pregarmos, para nós sairmos, nós temos também que nos capacitar, nós temos que também curar a nossa alma, nós temos que estar alimentado. E só se alimenta, só se cura quem ora, quem se relaciona com Deus. O segredo do poder, da autoridade de Jesus Cristo estava na oração. Se Jesus, que era Deus encarnado, enquanto homem, quando estava aqui na terra, ele dependia do Pai, dependia da oração. E nós, irmãos, vamos ficar sem orar? Vamos ficar sem jejuar? Aí depois, você não vai ter autoridade nenhuma para expulsar demônios. Quando algum demônio se manifesta na sua casa, você vai ligar para o pastor. Cadê a autoridade que está no nome de Jesus sobre a sua vida? Nós devemos orar, porque a oração é alimento espiritual. E eu quero te convidar nesse dia, te convidar a fazer o pedido que esse discípulo fez. Senhor, ensina-nos a orar. Que a oração desse discípulo seja também a nossa oração. Senhor, ensina-nos a orar. Quero te convidar nesse dia para você, para se despertar, para ter uma vida devocional de oração, assim como Jesus, para você ser mais disciplinado espiritualmente. Que você, nesse dia, que essa mensagem possa falar ao seu coração e possa despertar uma disciplina espiritual na sua vida, ao ponto de fazer você desejar separar um tempo, um lugar, ter uma vida disciplinada de oração. Quantas pessoas estão aí há anos, meses, dias sem orar, mas eu creio que a partir de hoje isso vai mudar na sua vida e você vai passar a desejar orar como esse discípulo que se aproximou de Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Eu quero encerrar essa mensagem fazendo uma oração com você, para que o Senhor possa despertar em nós esse desejo de orar e de buscarmos mais a face do Senhor. Então ore comigo neste dia, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Pai, obrigado, Senhor, por este momento que tivemos aqui de crescimento espiritual, pois nós podemos, Senhor, através da Tua Palavra, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que o Senhor desperte em nós, Pai, esse desejo por oração, assim como esse discípulo que se aproximou de Ti, quando o Senhor estava orando, demonstrando uma vida devocional de oração, e assim como esse discípulo demonstrou, Senhor, em si um desejo pessoal por querer orar, porque ele entendeu que é na oração que o crente cresce, que é na oração que o crente é alimentado, e que o segredo da autoridade do nome de Jesus está na oração. Que esse desejo também nasce em nós, que em nós venha também, Senhor, nascer um desejo ardente de disciplina espiritual, para que nós possamos separar um tempo e um lugar determinado para estarmos na Tua presença. Senhor, nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.